Pessoal, tudo bem? Olha, mais um capítulo aqui do nosso quadro Pode Me Chamar de Luiz, que agora é um quadro, não um canal especificamente, dentro do nosso perfil aqui do escritório. E hoje aqui tô com essa galerinha, muito gente boa, né? A Ana, Natália e Renan. Tô nervoso, hein? Já pensou? E a gente vai falar um pouquinho aqui, a pedidos, né? As pessoas vinham pedindo bastante pra gente fazer. O que nós faremos agora é de comentar casos importantes e os bastidores, né, de como funciona por trás das cenas aí um processo judicial. Muitas pessoas elas acham que o processo judicial é uma coisa muito lúdica, né? Embora ele tenha uma formalidade, uma linha, né, de raciocínio específica, as pessoas não têm ideia do quão trabalhoso é gerenciar um processo judicial. Tanto por parte do advogado, tanto por parte do juiz, tanto por parte do procurador do Ministério Público, né? E as partes também, que no mais das vezes sofrem, né, com todos os aspectos aí de um processo judicial. No caso de hoje, a gente vai discutir uma situação cerebrina de um rapaz que, obviamente, vai ter sua identidade preservada e, da mesma forma, a parte contrária também terá sua identidade preservada, né? E que ele foi mutilado no processo produtivo enquanto trabalhava. Ele perdeu parte do seu membro, né? Perdeu parte da sua mão, e ele tem um ponto mais agravante ainda, né? É que esse rapaz, propriamente dito, ele usava as mãos para falar porque ele era surdo. Olha aqui. Então o nome do capítulo de hoje é Justiça em Silêncio. E aí, gente, esse caso foi bem emblemático, né? Que quando entrou no escritório, eu me lembro que o rapaz ele veio até com uma pessoa para fazer a comunicação, né? Que era muito difícil. Nós aqui temos, evidentemente, duas pessoas já que estão falando aí a língua dos sinais, né, para dar assistência para essa comunidade, mas é uma barreira muito, muito importante, né, porque as pessoas acham que a pessoa ela fala libras em língua portuguesa, fala libras de língua inglesa, fala libras de língua... Então, não, libras é um alfabeto e é um dialeto próprio, né? Que difere da língua portuguesa, que difere da língua alemã, que difere da língua inglesa. Então, muitas vezes, as pessoas elas são analfabetas em língua portuguesa ou na sua língua mãe, e elas têm ainda uma grande dificuldade de falar a própria língua dos sinais. E nesse caso específico, esse coleguinha, embora ele falasse a língua dos sinais, ele perdeu a sua capacidade de comunicação duas vezes, porque ele já lhe faltava a capacidade de fala, foneticamente falando, né, verbalizada, através da voz, e por conta de uma falha no processo produtivo, ele perdeu a chance de se comunicar com as mãos. Isso, na época, me causou ainda me causa, né, que ainda não acabou, né, o processo do rapaz, me causou muito, me deixou pensativo sobre essa questão, né? No caso, essa pessoa, né, esse rapaz, ele é jovem, ele tem a minha idade, e além da questão de ser surdo, né, de ter a questão da acessibilidade, de ter toda a dificuldade, assim, na sociedade, ele tem a questão de tá com a mão deformada, não consegue se comunicar, tem a questão também estética da questão, mas fora isso, o descaso, né, que as empresas vêm tendo com esse grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, né? E eu me lembro que o processo foi uma questão muito delicada, e eu me lembro da audiência, que tem todo o preparo, né? O poder público, ele tem um preparo para receber esse tipo de público, né? E a pessoa que ia fazer a tradução para convencer o julgador de quem estava com razão, na hora da audiência, perguntaram, as perguntas que vinham da parte contrária eram no sentido de que mostrando a deficiência até, né, cognitiva da pessoa que está ali fazendo a defesa. A gente nem se dá conta do óbvio, né? Se tinha painel de avisos na máquina. A máquina era uma máquina
com um dispositivo giratório, e a pessoa, por ter uma deficiência auditiva, não ouviu que a máquina estava com barulho, e ao colocar ou retirar a peça da máquina, o dispositivo pegou o braço dela e triturou o braço, né? Então, da pessoa. E aí ele teve que tirar partes de outros da barriga, das costas, para fazer enxertos na mão, e por várias cirurgias para tentar reparar. E aí a pergunta que faziam lá pro juiz reperguntar para a parte era se não tinham instruções na máquina escritas em língua portuguesa, né? E mesmo se tivesse, ela não era alfabetizada, né? E o agravante ainda, essa pessoa que era surda estava treinando outra pessoa surda, e sem nenhum tipo de sinal luminoso, né? Nada que que pudesse aí prevenir, né, o acidente de acontecer. Só lembrando um fato bem importante nesse caso específico: depois do acidente colocaram um sinal luminoso, colocaram uma grade nessa máquina, para a pessoa não que pôr a mão. não tenha a possibilidade de colocar a mão, e o sinal luminoso, enquanto ela estiver em funcionamento, o sinal acende, a máquina estando desligada, o sinal apaga. Exatamente para que outras pessoas com a mesma deficiência não corram o risco de sofrer um acidente também. E ficou comprovado também nesse caso que antes do acidente já havia tido um outro acidente na mesma máquina, e ainda assim eles persistiram. E o erro que aconteceu na máquina que ocasionou o acidente foi um erro de produção, e que poderia ter sido evitado. Sim. E não foi. Eu sempre digo, né? O acidente do trabalho e a doença ocupacional são falhas no processo produtivo que, ao invés de danificar o produto, danificam aquele que o produz, né? Danificam ou matam aquele que o produz. Então, a partir do momento que você internaliza isso enquanto empregador, que se está acontecendo alguma coisa com o seu trabalhador, com o trabalhador que te presta um serviço, que ele não é seu, é porque tem alguma falha. O planejamento do processo produtivo tem uma deficiência importante que precisa ser analisada. Aqui, nesse caso, tardiamente isso aconteceu, porque, embora já tivesse ocorrido um acidente anterior, né, precisou que outra pessoa quase perdesse a vida, né, para que o processo produtivo fosse corrigido. A grande questão também é que na audiência eles tentavam demonstrar que eles fizeram todo o ensinamento necessário para que aquele operador conseguisse operar a máquina. Porém, até que ponto a empresa também tinha funcionários habilitados e que conseguisse passar de fato um treinamento para essa pessoa que ela tem uma deficiência justamente na comunicação. Então, na verdade, os trabalhadores que orientaram ele não tinha essa possibilidade, influência para falar na Libras, né, no sinal de Libras, como ele deveria agir. E aí, somente após o acidente que eles tomam alguma iniciativa para tentar melhorar e que não ocorra o acidente, né? Depois do que já ocorreu. Então, não tem a prevenção. E chega a ser até absurdo isso aí que você está falando, porque a partir do momento que esse rapaz, ele recebeu um treinamento que foi, de certa forma... Negligente, veja bem, ele recebeu um treinamento do qual ele não conseguiu se adequar àquilo, e ele começou a treinar uma outra pessoa que ficaria da mesma forma. Tipo um telefone sem fio, né? Isso. Ou seja, você já vê que o erro já começa daqui de trás. Uma pessoa que deu treinamento, que não entende da língua de sinais, ensinando uma pessoa da qual ela não conseguiu entender, ou conseguiu, pelo menos o básico ali, até porque a própria máquina, o simples fato dela não ter nenhum sinal luminoso, então a pessoa sem conseguir ouvir se a máquina está funcionando ou não, e já se acidentaria, né? Já considerando também ainda que o outro acidente se deu de uma pessoa sem a deficiência, a pessoa ouvinte. Então, até para quem não era deficiente auditivo, a máquina ela produziu um potencial já tinha dificuldade muito grande de utilizar a máquina. E aí uma pessoa que não conseguiu ensinar esse rapaz que se acidentou, estava ensinando uma outra pessoa que muito provavelmente também seria acidentado. Se não fosse o caso dele se acidentar, outro se acidentaria. E aí precisou uma pessoa, como você falou, se machucar de forma grave para conseguirem adequar a máquina à atividade deles. E aí, nesse sentido, vocês podem estar perguntando, mas nesses casos graves assim, a legislação ela deve acobertar essa pessoa de uma forma muito importante, né? Como nos filmes americanos nós imaginamos, tem aqueles danos punitivos, caso Brian contra
sei lá, qualquer outra empresa, 50 milhões de reais de indenização, nada disso, parceiro. Infelizmente, ou felizmente, não sei, no Brasil existe um artigo malandrinho lá no Código Civil 944 que fala assim, ó, a indenização se mede pela extensão do dano. Então não existem danos punitivos no Brasil. Então, no máximo, tem um caráter pedagógico. Olha, e hoje, infelizmente, o valor da indenização para você ter o seu nome negativado no serviço de proteção do crédito pode ser maior do que se você perder parte da sua vida. A jurisprudência do STJ no sentido de que as indenizações por negativação do nome no serviço de proteção do crédito giram em torno de 20 mil reais. Na Justiça do Trabalho, muito respeitosamente, para pessoas que ganham uma importância econômica muito grande, o valor médio da indenização pela mutilação do trabalhador é de 20 mil reais de danos morais. Há casos em que o valor ainda é menor. É verdade que um caso ou outro, bem esporádico, a pessoa que está com a mão na consciência ali e pensa, e se fosse a sua mãe, né? Se fosse a sua avó, se fosse sua filha, se fosse seu filho, ele dá lá 40 mil reais de dano moral. E o trabalhador tem uma indenização também, tem direito a uma indenização por conta dos danos materiais, né? Que é calculado de acordo com a repercussão que essa doença ou esse acidente traz negativamente para a sua vida. Por exemplo, se você perdeu 50% da sua capacidade de trabalho, 50% do seu salário até você morrer, ou até você fazer 70, 85 anos, ou até a sua aposentadoria, depender do caso. E a moral é calculada de acordo com o seu salário, né? Então, se você ganha mais, de acordo com a justiça, de acordo com a lei, você tem um valor maior do que aquela pessoa que ganha menos, né? Não tem uma deturpação, parceiro. É um negócio... Mas, independente do acidente ocorrido, né? Independentemente do acidente ocorrido. E ainda tem o deságio, hein? Que a justiça muitas vezes fala que tem que, como você vai receber uma indenização de uma vez só, você tem que ter um deságio de 20% ou 30%, porque senão você vai enriquecer ilicitamente. Olha aqui, cara, isso é um absurdo, sem previsão legal, tá, TST? E é absurdo isso. Isso é um absurdo. Isso é uma caridade com o chapéu alheio. É porque não foi com vovó, não foi com mamãe, não foi com o filho, não foi com a sua esposa, ou com o seu marido que aconteceu, né? Porque quando o trabalhador sente na carne a perda da expectativa de vida, a perda da qualidade de vida. Imagina essa pessoa que não consegue, imagino, mostrar a mão, com a mão no bolso, com aquela vergonha de estar, né, jovem, né, o resto da vida, né, sofrendo disso daí. Ah, mas vai ter o dano estético. Quinzão! É isso que a justiça vai dar para essa pessoa, né? Mais do que isso, o enfrentamento que essa pessoa vai ter para conseguir ter acesso à justiça. Porque eles se esbarram com vários entraves ali na justiça, né? Então, assim, na audiência inicial é comum que não tem intérprete de Libras. Então, assim, ele não sabe o que está acontecendo na audiência inicial. E aí, futuramente, ele mesmo com o intérprete de Libras falando o que está acontecendo, muitas vezes ele não está se dando conta do que está acontecendo. Não tem 100% de compreensão do que está acontecendo, né? Tem toda a dificuldade ali na inclusão dele com relação ao acesso à justiça também. É difícil. E não só nesse caso específico, nos casos de doença ocupacional e acidente do trabalho em geral, o argumento que mais me chama a atenção, e na justiça, aquela frase, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, nunca foi tão precisa, viu? Porque existem umas teses, por exemplo, a da culpa exclusiva da vítima, ele foi lá, ele que colocou a mão porque ele quis. Ou então ele estava desatento, enfiou a mão lá porque ele queria perder a vida, ele queria perder o braço, sabe? E essas teses convencem algumas pessoas que estão cochilando, né? Que falam, não, a responsabilidade dele, mesmo sendo objetiva ou subjetiva, que precisa de comprovar culpa ou não, cola em alguns casos, embora, assim, pareça, para mim, pelo menos, parece uma coisa absurda, e isso cola, né? E os entraves num processo judicial desse porte, hoje em dia, são dos mais variados. Para essa pessoa que sofreu esse dissabor, né, sendo surdo ou não, cego ou não, imaginar que um processo demora, em média, 5, 6 anos para ser julgado, para ser resolvido, julgado não, resolvido, é uma coisa absurda, né? Não por culpa isso é um desabafo. Olha só que como esse papo nosso é um desabafo, né? Para mostrar os bastidores. Olha como que o sistema é maroto. Olha, um processo hoje trabalhista, numa vara relativamente organizada, em primeira instância, que necessita de perícia médica, ele demora em média 1 ano. Isso é ok, tá? Se der tudo errado, demora 1 ano. Vai
distribuir a ação. A lei fala que tem que ter audiência inicial, nesses casos, respeitosamente poderia rever isso. Na audiência inicial, apresentada a defesa, o juiz nomeia um perito, beleza, 30, 45 dias, o perito já convoca para fazer a perícia, foi fazer vistoria ambiental, colocou o laudo no processo em 60 dias, 90 dias as partes já se manifestaram, já teve esclarecimentos, o juiz pode instalar a audiência de instrução, que é aquela que vai se colher os depoimentos, nem precisaria também, porque a matéria é clínica, né, se a doutora Daiane não vai saber qual é o grau da minha incapacidade. Ela não é médica, ela não tem essa expertise. Então, qual é o papel de uma testemunha ali, né? Enfim, ainda mais no caso de acidente de trabalho, que se não tiver subnotificação, tem que ser emitida a comunicação do acidente do trabalho, né? E aí, depois disso, o juiz prolata a sentença, há o recurso tanto do autor e do réu. Na segunda instância, pelo menos aqui em São Paulo, brilhantemente, Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, 11 meses para dar um acórdão, uma decisão de segunda instância. Isso aqui se tratando no processo, é o brilho, atende o comando jurídico da Constituição e do Código de Processo Civil de 2015, da celeridade processual, a entrega da tutela jurisdicional num tempo razoável, não célere. Mas aí tem o gargalo do processo judicial do modo geral, não só do processo do trabalho, mas do processo civil e do processo criminal também, por que não? As instâncias extraordinárias, STJ, TST e STF, correto, meus amores? Correto. 90% dos recursos de Brasília não deveriam estar lá. Olha o que eu vou falar para vocês agora, isso aqui é muito importante. 90% dos recursos não eram para estar lá. Por que as pessoas recorrem? Muitos deles acreditam que têm o direito, muitos deles não se conformam com a decisão e, com todo respeito, não têm o assessoramento adequado para saber que uma hora tem que acabar. Esse é o brilho do recurso. Uma hora tem que acabar. Então, geralmente, a parte mal assessorada recorre de tudo, fazendo uma cópia do recurso de primeira para segunda instância, da segunda para terceira instância. E aí, o problema está aqui, ó. Por que 90% dos recursos não eram para estar lá e demora tanto tempo assim? Essas coisas estão ligadas fatalmente, olha, porque para chegar na mão de quem diz não demora 3 anos. No Tribunal Superior do Trabalho são 27 pessoas que julgam recursos do Brasil inteiro. No Superior Tribunal de Justiça são 33 ministros, 33 pessoas, eles são pessoas que julgam recursos do Brasil inteiro. E no Supremo Tribunal Federal são 11 pessoas que analisam toda a matéria constitucional. Bem verdade que o TST também tem uma competência constitucional. E aí, ou o malandro, ou o mal assessorado, ou o que só está passando por ali, o que está cochilando, ele protocola um recurso e conta que com essa demora de 3 anos para chegar na mão de quem diz não. Poxa, esse recurso não era para estar aqui. Não, mas demorou 3 anos para o cara dizer isso. E aí dessa decisão, mesmo correndo o risco de tomar uma multa, né, do agravo interno, que tem previsão lá, não é automática, mas a pessoa pode tomar uma multa, que varia entre 1% e 10% do valor atualizado da causa, eles recorrem ainda assim, porque para ter o outro não demora mais 2 anos. Para protelar o pagamento, aquele que foi lesionado, né? Que tá esse período inteiro esperando. E olha que loucura, fala-se tanto de inteligência artificial, né? E eu vejo muito o ministro Barroso defendendo isso bem abertamente, da criação de uma IA para fazer esse juízo de admissibilidade, que é feito 4 vezes, né? É pelo servidor, é pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, depois é do servidor que faz o juízo de admissibilidade lá do relator, e depois pela turma de novo, e depois também na SDI, se for o caso, né? Ou na SDC, depender da matéria. E se uma inteligência artificial for bem empregada e fizer esse juízo de admissibilidade, esse gargalo da Justiça do Trabalho e do STJ e do STF poderiam ser reduzidos para 48 horas, porque um robô ele consegue fazer uma análise processual que um servidor levaria 15, 20 dias para fazer, ele consegue fazer em segundos, se for criado um prompt, uma persona bem treinada, né? E é para onde se caminha a justiça, eu acho, nesse ponto. E além do desgaste emocional do processo, né? Porque, minha Nossa Senhora, né? Eu me solidarizo muito, principalmente com os juízes do trabalho, que tem aquelas pautas malucas que o computador marca para eles, né? As metas loucas do Conselho Nacional de Justiça e que eles fazem 20, 25 audiências por dia. É um desgaste emocional destruidor. O Conselho Nacional de Justiça, vocês sabiam disso? O Conselho Nacional de Justiça soltou uma pesquisa, eu não me lembro o número exato, mas mais de 60% dos magistrados do Brasil sofrem de problemas psiquiátricos.
por conta do trabalho. Está bom para A gente vocês? tá sofrendo com o problema dos outros, Pois imagina é. eles que, né, julgam. Pois é, a gente ia se anestesia, né, de alguma forma. Daí tem que trabalhar com objetividade. Nesse caso específico, o problema é do cliente, porque se eu me emocionar com o problema dele, eu vou estar envolvido pessoalmente e vou fazer o pior serviço para ele. Então eu tenho que me abstrair para tratar com objetividade o caso dele, ó. Menos com mais dá menos. Agir com compaixão, mas não com empatia. Isso aí. Né? Então, o atendimento, eu entendo que tem que ser feito com acolhimento, atendimento empático, advocacia de empatia, mas o trabalho ele tem que ser bem objetivo, porque senão a gente... Técnico, né? a gente perde tempo, né? Acaba não enxergando, às vezes, o óbvio, né? A gente cresce, né, ouvindo, pelo menos eu cresci ouvindo aquela frase lá, o trabalho dignifica o homem. Como que a gente tem essa dignidade estabelecida se o ambiente onde a gente trabalha não respeita as nossas condições, as nossas limitações e, de certa forma, mutila. A gente mutila um órgão, acaba com a nossa saúde e, às vezes, até acaba com a nossa vida, né? Sim, De fato. mas olha como a névoa é muito mais sociológica. Muitos casos, quantas vezes a gente já não se deparou com aqueles casos em que a pessoa mutilada quer fazer de tudo para conseguir estabilidade no lugar que está tirando a vida dela? Existem muitas empresas que por o intermédio de negociação coletiva entre os sindicatos das categorias e os empregadores fazem acordos coletivos que garantem a estabilidade no emprego para aquela pessoa que ficou mutilada e teve parcialmente reduzida sua capacidade de trabalho por conta do processo produtivo, ou de um acidente, ou de uma doença ocupacional. E aí, quando essa pessoa tem assegurado essa estabilidade, eu falo isso para todos os clientes, quando a gente ganha um processo, eu chamo para conversar pessoalmente e falo assim: parabéns, senhor Joaquim, olha, o senhor conseguiu estabilidade no lugar que está te matando. Conte isso para sua filha. Oi, filha, tudo bem? Rafaela, ó, papai está muito feliz hoje. Por que, papai? Porque o papai conseguiu, eu vou conseguir trabalhar no lugar que está me matando até eu me aposentar, se eu conseguir chegar lá. Como é que você explica isso para uma criança de 5 anos sem parecer maluco? Porque ela vai olhar para você e falar: papai, você tá louco. Saia de lá agora. Aí vem a próxima frase que eu falo: esse dinheiro que você vai ganhar do benefício, que é a sociedade que está custeando para você, você tem que estabelecer uma nova prioridade para sua vida. O emprego que você está hoje é seu plano B. O seu plano A agora é você. Sempre deveria ter sido. Então esse dinheiro do benefício, ao invés de você trocar de carro ou comprar uma casa na praia financiada, você tem que investir em você mesmo para você se tornar mais atrativo para o mercado e mudar de vida. Efetivamente, você não conseguirá ficar aqui até os 65 anos de idade. Olha o quão grave é essa frase, essas frases que eu acabei de dizer. Você não conseguirá ficar aqui até os 65 anos de idade. Vai ser um martírio para você. E se você chegar até os 65 anos de idade, nem limpar uma gaiola você vai conseguir lavar uma calçada, carpir um lote, ter a sua casa na praia, ter a sua chácara. Você não vai conseguir pintar uma parede, encerar um carro, segurar um neto no colo. Você não vai ter esse prazer. Isso se você não morrer de câncer, de tanto tomar remédio, ferrando todo o seu sistema digestivo. Não é? E dormir de lado, mas você acabou. Né? Quantas pessoas chegam aqui e não dormem de lado? Tá? Eu tô com o meu ombro machucado, tô estourado aqui, tô lutando de laques direto, dói pra caramba. Por conta do travesseiro, imagina o cara que tá com o ombro lascado, né? Além da mutilação. E as pessoas não se dão conta disso. E aí, o cenário que se vive é da discriminação social também contra essas pessoas que adoecem, né? Se o cara tá em casa 10 horas da manhã, a vizinha vai comentar: o que o Renan tá fazendo 10 horas da manhã em casa? Isso é coisa de vagabundo. O pai da família, 10 horas da manhã, tem que estar trabalhando. O parente falando: nossa, o cara tá encostado na caixa. Quantas vezes a gente já não ouviu aqui? Quero me encostar na caixa. E sociologicamente, o colega de trabalho vai fazer a piada com ele: ô, perna preta, eu tô tendo que trabalhar o dobro porque você tá aí agora no trabalho restrito, né? E essa pessoa troca qualquer dinheiro do mundo para retornar para a empresa. Retornar para a empresa. Ela não... Você entende o quão grave é o problema estrutural que a gente está inserido? E só se seca gelo, né? Não tem uma política privada. Isso o público não tem que fazer. Essa política de conscientização, de gestão do processo produtivo através da segurança. A segurança é a única forma de você trazer o time para dentro da jogada e fazer com que as pessoas tenham algum prazer, né? Porque vira nós contra eles. Mas o mais importante, Luiz, se a gente tem uma crescente de número de processos trabalhistas nesse sentido, por que a empresa
não toma alguma providência. É muito mais barato matar o cara do que resolver o processo produtivo. Isso tudo tá no seguro. A nossa agenda já tem 3 meses para frente. Isso não é nenhuma propaganda, não quero. É em nível de informação. Só de doentes que chegam cada vez mais jovens, 20, 23, 24, 32. E aí o cara, ele chega aqui, cara, você fala assim, meu, o que esse menino tá fazendo aqui, cara? E não se tem um interesse nenhum, é uma fábrica de... É fábrica de moer gente, né? Até porque é fácil. Parte desse pessoal não vai processar. Parte desse pessoal... Litigiosidade contida, 30% só há processo. uma chance de perder o processo e outra parte que ganha o processo, muitas vezes ganha uma mixaria. O valor comparado a uma pessoa, por exemplo, ou só retornando ao exemplo do rapaz que teve o braço direito mutilado, ele é destro. Nunca mais vai conseguir fazer nada com a mão direita porque ele está permanentemente incapacitado e vai ter que aprender a usar a mão esquerda. Pois é. Então, para a empresa é muito mais fácil porque ela lucra, de certa forma, com a doença do cara, do que ela alterar todo o posto de trabalho, todo o ambiente de trabalho para tornar ele insalubre. Nos países de terceiro mundo, existem várias diferenças com os melhores desenvolvidos, com os mais desenvolvidos. O que eu percebo é que nos países mais desenvolvidos, os produtos são baratos, uma xícara, um microfone, uma pasta, uma camiseta, e o serviço é caro. Nos países menos desenvolvidos é totalmente o contrário. Comprar alguma coisa, um objeto, é muito caro e a mão de obra é muito barata. Ela custa muito, porque o sustentar a gorda é muito difícil, é o governo, é para você mesmo isso daí. O governo, ele leva a maior fatia, né, da parada. E o trabalhador, ele é mal remunerado por conta disso, porque ele custa o dobro, muitas vezes, para o empregador. E essa subversão dos valores, né? As pessoas geralmente dão mais valores porque eles têm, ao invés de dar para o óbvio, né, o que eles são. Mas tem um outro lado da moeda também. Você falou das indenizações baixas, existem muitos casos em que trabalhadores, eles ganham indenizações importantes. Sim. E aí, olha como que o meu raciocínio não é que eu tô louco, não. Como já está contabilizado isso. Não, mas presta atenção. Eles sempre vão ganhar. Mas a questão é o seguinte, olha, se esse coleguinha que perdeu parte da sua vida aqui, acidentado, ele recebeu o benefício dele de auxílio acidente e ele conseguir uma capacitação para se tornar mais atrativo para o mercado, se ele ganha se ele tiver direito, se a pessoa procura um advogado da confiança dele, ajuiza uma demanda, consegue uma reparação civil adequada, se ele já tiver preparado para o mercado quando o processo dele acabar, com o dinheiro que ele vai receber, ele vai conseguir enriquecer licitamente, não ilicitamente, aos olhos da justiça. A liberdade financeira dele. Ele vai poder, com esse dinheiro, abrir o seu próprio negócio, ele vai poder fazer um investimento, ele vai poder viver da renda, porque ele não vai conseguir viver mais aqui, ó, do suor pingando da testa dele, nesse processo produtivo que está matando o cara. E a maior dificuldade é fazer as pessoas entenderem isso, que a energia, o direito do trabalho, ele lida muito com energia. A energia que eu peguei para segurar essa xícara aqui, ela nunca mais vai ser devolvida para mim. A saúde que eu deixei para fazer essa engrenagem aqui, ela nunca vai ser devolvida para mim. E as pessoas não entendem isso. Elas não entendem, elas lidam com tranquilidade. Por exemplo, eu tomar 6 remédios por dia para gerenciar dor, tomar morfina. Não, doutor, morfina para mim é normal. Aquela Diprospan, que a bula fala de 6 meses, eu tomo uma vez por mês lá no ambulatório da empresa onde eu trabalho. Como assim? As pessoas acham que tratam isso com uma naturalidade absurda, né? Se adaptou às coisas ruins. Ou entendem tardiamente, né? A gente tem um caso de um outro cliente que ele saía de casa, levava a filha na escola e ele fingia que ia trabalhar para poder falar para a filha que ia trabalhar. Porque na cabeça dele ele tinha que estar trabalhando, ainda que no lugar que tenha destruído a saúde dele. É muito complicado. Então, fazer as pessoas entenderem isso como uma forma de usar a diversidade a seu favor, pode ser o ponto-chave desse vídeo de hoje, gente. Então é isso, ó. Esse foi o capítulo de hoje do nosso Pode Me Chamar de Luiz, um papo bem aberto. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de comentar. Sugira aqui novos temas pra gente falar, tá? O seu caso pode ser tratado aqui. Logicamente, nós vamos preservar a sua identidade, a identidade da pessoa contra quem você está litigando, mas a gente pode trazer alguns insights que podem melhorar a sua vida, mudar a sua vida ou melhorar a vida de alguém. Não é isso? É isso aí. Então é isso. Vamos ajudar a Unicef. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.